Olá! Palavra de bênção para a tua vida hoje está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 11. E diz assim: Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Oh, Jesus amado! Que palavra, hein? Cessar a obra. Essa sempre foi a meta a se alcançar nas reuniões do inferno contra a nossa vida. O diabo sempre quis cessar a obra, cessar o próprio Deus, se ele conseguisse. Mas difícil coisa, hein? Impossível coisa, porque quem é que vence esse Deus? Aleluias! A batalha espiritual, meus queridos, sempre começa quando o inimigo, Satanás, esse mesmo, ele percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Deus. Aí ele se levanta. E se ele perceber que esta pessoa também está tentando proteger o bem-estar do povo de Deus, aí misericórdia. A ira dele duplica, triplica, fica infinita. Neemias, por exemplo, chamou a atenção de seus inimigos, o Sambalate e o Tobias, que muito se desagradaram quando eles souberam que Jeremias começou a trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E eles empregaram várias estratégias para impedir Neemias de realizar sua tarefa. Não conseguiram. Tentaram, mas não conseguiram, porque Neemias tomou providências que ajudou ele a concluir a tarefa. Essas providências ajudaram ele a concluir a tarefa. E ele não sucumbiu à vontade dos inimigos, não. Ele foi para cima porque ele estava disposto a agradar a Deus. E essa estratégia do inimigo continua sendo usada até nos dias de hoje, só que contra eu, contra você, pessoa bonita. E nós não podemos dormir no ponto. Nós temos que estar bem espertos para as manobras dos nossos inimigos. Eles vão tentar escarnecer da gente. Eles vão colocar a gente, tentar pelo menos ridicularizar a gente. Eles vão usar a opressão interna, que é um resultado da sua própria injustiça contra nós. Eles vão planejar incessantemente fazer o mal. Vão tentar criar distrações para que a gente na nossa meta. Vão espalhar notícias falsas para a gente ficar morrendo de medo, apavorado, sabe? Eles vão conspirar para que a obra da gente seja desacreditada por todos e, se possível, até pelo próprio Deus. Eles vão fazer de tudo, todo esse esforço. Eles vão fazer alianças internas com pessoas próximas da gente que dão ouvido às manobras deles para tentar nos derrubar, para ficar bem próximo da gente. E vão, tenha certeza disso, persistir em seus atos de injustiça contra nós. Mas a batalha espiritual ela pode ser vencida. Neemias teve estratégia. Eu e você temos que ter a nossa estratégia também. A gente tem que se dedicar à obra que a gente ergueu diante dos olhos do Senhor. A obra que a gente se propôs a fazer, a gente tem que se dedicar. Haja o que houver, a gente não pode esmorecer, não pode parar. Dia e noite a gente tem que estar focado no propósito que a gente colocou no coração da gente. Deus é com os nossos sonhos, Deus é com os nossos propósitos, Ele não desampara. A gente não pode esquecer de orar, orar incessantemente, orar reconhecendo a soberania de Deus, sabe? A gente tem que pedir a Deus para que Ele nos capacite, nos dê força e nos faça
de modo a vencer contra tudo que se levanta para impedir. Nós temos que estar plenos da fé que vence, da armadura que a fé nos dá para vencer nossos inimigos, em muitos casos e na maioria invisíveis, tanto no plano espiritual como até no humano, porque às vezes temos inimigos não declarados, temos amigos que são inimigos, o que é pior. Assim como temos um inimigo invisível que é o espiritual, que é Satanás e seus demônios. Então a guerra aí é forte, é injusta até mesmo se não houvesse um Deus poderoso para lutar conosco. A gente tem que falar para Deus de toda afronta. Temos que nos ajoelhar aos pés do Senhor e colocar cada dificuldade que temos, cada má notícia que recebemos, cada impedimento que é erguido contra nós, cada amarração, cada chateação, cada tristeza que nos impõe. E a gente tem que continuar como Deus, se opondo à injustiça e se alegrando com a justiça. Nós temos que pensar sempre em Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Tudo que fazemos, que pensamos, tem que estar sendo feito de modo a agradar a Deus. Temos que continuar preocupados em não fazer aquilo que aborrece a Deus, ao nosso Senhor, ao Altíssimo, para que esta guerra continue, Ele esteja, Deus, do nosso lado, lutando as nossas causas, indo para cima daqueles que se erguem contra nós. Aleluias. Batalha espiritual é algo que acaba nos honrando, porque toda vez que Satanás se ergue contra os propósitos de Deus, ele acaba reforçando os propósitos de Deus. Se você olhar nas Escrituras Sagradas, você vai ver vários personagens que tiveram batalhas espirituais tremendas, mas nunca perderam porque Deus foi com eles. Eles não largaram da mão do Senhor e o Senhor não largou da mão deles e venceram para a honra e glória do Senhor. E quer coisa mais linda do que essa? Nossos nomes estarem escritos no livro do Senhor, as nossas obras estarem sendo mostradas ali, sermos um exemplo de fé e de vitória? Oh, Jesus, coisa linda esse Deus que nos chamou. E Ele nos capacita para isso. Por isso, não tema o inimigo e não se apavore com as manobras que ele faz contra a tua vida. Porque maior é a Trindade Santa. Se a tua fé não te deixa ver isto, há algo errado. Você precisa se fortalecer em Deus e ler mais as Escrituras, se atentar aos testemunhos dos irmãos, se atentar aos personagens bíblicos e suas vitórias, para que seja reforçado a tua fé no Senhor Deus vivo e você continue a guerrear em prol de atingir a sua meta e de ter de Deus a sua recompensa. Não se preocupe com a carne humana, não se preocupe com aquilo que você vê. Se preocupe com o invisível, o que você não vê que pode te derrubar. Por isso esteja armado de uma fé sábia e de uma fé vencedora. Amém? Se esta palavra te ergueu neste dia, compartilhe o vídeo, passa à frente, se inscreve no canal, vai lá e comenta